Bom, uma boa noite para os senhores. Um prazer estar de volta à minha cidade, Poços de Caldas. Eu nasci aqui em 1950, peguei um pouquinho do resto daquela Poços Internacional e tinha uma ligação tão forte com a cidade que quando meu pai e família se mudou daqui, eu, com um grupo de 3 amigos, montamos o Jornal da Mantiqueira. E no período que Poços tinha prefeito nomeado e tudo, a imprensa estava manietada, foi uma experiência bem interessante. O livro que eu estou lançando, infelizmente não ficou pronto a tempo, é a biografia do Walter Moreira Salles. O Dr. Walter, ele pega uma parte relevante da história de Poços, nos anos, fala um pouquinho no começo do século, depois anos 20, 30, 40, em que Poços, sempre brinco, se você somar Campos do Jordão e Guarujá, dava Poços de Caldas daquele período. É uma história extremamente rica que eu consegui colher junto ao próprio Dr. Walter, nos 4 anos em que convivemos, ao Antônio Cândido, que sempre foi um apaixonado aí por Poços de Caldas, ao Miguel Carvalho Dias, que foi prefeito em Poços aí nos anos 50. Parte relevante, digamos, dessa história de Poços, eu contei em crônicas na Folha de São Paulo, e nesse meu livro, O Menino de São Benedito, de 2003, ele foi finalista do Jabuti, junto com o Bernardo Carvalho e com o Rubem Fonseca, que venceu a categoria conto crônica lá, né? E o Menino de São Benedito, em função do Largo do São Benedito, onde eu fui criado, ali em frente à igreja do São Benedito, e no mês de abril, você tinha o ensaio dos congos para a festa de maio, né? A cidade ela cresceu, urbanizou, os congos foram lá para o bairro Aparecida, para Vila Nova, mas todo mês de abril eles retornavam para os ensaios de congada e em maio você tinha os congos e os caiapós. É uma tradição. Quem começou essa tradição foi uma Persiliana Mourão, que é uma personagem do começo do século. E, na época, é interessante, outro dia eu fui assistir Quando eu lancei o livro, em 2003, quando eu comecei no jornalismo, eu vim aqui Poços e gravei um depoimento dos principais congos da época. Aí, os mais antigos vão lembrar, o Tião Pamonheiro, Zé Babino, com histórias fantásticas aí sobre a morte do Jaguanário, que era o rei Congo. E quando eu voltei em 2003, eu lancei meu livro, O Menino de São Benedito, em 2003, e lancei em Poços justamente no dia do Congo, na véspera, de 13 de maio. 13 de maio eu fui lá para a Fonte dos Amores para ver aquele ritual dos caiapós indo para as montanhas e os congos indo atrás para trazer para o cristianismo. E é gozado, os caiapós eram todos jovens e da roça, fundamentalmente da roça, e os congos você tinha só crianças e velhos, porque a juventude já estava em outros ritmos. Até é interessante que minha prima, Terezinha, que tem a escola Criatividade, ela criou um grupo de Congo lá com a molecada, nas aulas de educação física também. Outro dia em São Paulo eu vi um documentário sobre os congos aqui de São Benedito, e muitas mulheres, coisa que não havia no meu tempo lá. Era só homens lá, mas muitas mulheres substituindo os homens, né? Mas vamos falar um pouquinho de Poços do início do século. Eu consegui nos anos 90, quando eu comecei a tocar o livro, eu tive que interromper umas 2 vezes, mas nos anos 90 eu consegui pegar muitos personagens que viveram aquela Poços do começo do século, que estavam vivos ainda. Algumas senhoras já perto dos 80, 90 anos, aí contando as histórias daquele período de Poços. Eu vou falar para os senhores, tudo bem que cada qual tem que cantar o seu canto aí, mas eu acho que jamais vai surgir uma cidade mágica como aquela Poços daquele período, embora não fosse uma cidade convencional. O meu pai dizia que a Poços mesmo começou a se desenvolver quando acabou o jogo, porque o jogo monopolizava tudo, né? O jogo oferecia refeição, hospedagem, remédios. Vinham aqui os artistas do mundo inteiro, aqui Jean Sablon morou aqui em Poços no período, a Libertad Lamarque veio aqui algumas vezes no cassino. Eu lembro que em casa, uma vez eu estava conversando, meu pai já tinha morrido, conversando com a minha irmã, falando, poxa, a mãe era ciumenta. Eu falei, mas o ciúmes era Libertad Lamarque. Eu falei, Libertad Lamarque, né? Daí o Hugo Pontes me mandou uma reportagem que meu pai tinha feito com a Libertad Lamarque.
ela veio para Poços cantar e ela nasceu na mesma cidade do meu pai, que era Rosário, na Argentina. O Lindolfo Cavaldias que dizia, o seu pai com 10 anos de idade era argentino, com 10 anos e um dia virou mineiro. E daí ele ligou para ela e falou, olha, eu estava no Palace, né, eu sou de Rosário, nasci no mesmo ano que você. E daí conseguiu uma boa entrevista que saiu nos jornais locais. Né? Mas Poços começa a se formar, aquele ambiente de glamour de Poços, começa no início do século. Um pouquinho antes do início do século, nós tivemos a primeira exploração de serviços termais em Poços, que foi uma empresa constituída pelo avô do Antônio Cândido. Ele constitui a empresa, você tinha o Hotel das Termas, uma coisa assim, depois acaba abandonando, aí por pressão do pessoal de Poços. Em seguida entra a Companhia Melhoramentos, que era do Silva Prado, os netos, aí, sobrinhos do conselheiro Antônio Prado, que montaram a empresa e exploraram os serviços aqui durante algum tempo. Mas no começo do século, nós tínhamos dois personagens referência aqui, em termos nacionais. Um é o Pedro Sanches de Lemos. O Pedro Sanches era um médico que veio de uma das cidades menores de Minas, veio para cá e tinha uma cultura internacional. A biblioteca do Pedro Sanches, nem sei onde está hoje, mas era uma referência. Ele tinha correspondentes na França, na Inglaterra, que enviavam, naquela época, os lançamentos de livros, tanto de medicina como livros de cultura geral, que eram lançados em Paris e Londres. Era um personagem extraordinário. E ele tem uma história muito interessante que o Miguel Carvalho Dias contou, mas o Antônio Cândido me proibiu de dizer, falou, não, tem os bisnetos ainda, mas é uma paixão dele por uma Poços Caldense que acabou se casando com o coronel Agostinho Loyola Junqueira, que era o grande, que tinha Sesmaria de Poços de Caldas. Né? E quando a filha deles atingiu uma idade de casar, o Pedro Sanches se casou com a filha, mas era um apaixonado pela sogra, né? Mas no começo do século, então, você tinha o Pedro Sanches, que era uma referência, e um outro personagem extraordinário, que acabou esquecido aqui em Poços, é Francisco Escobar, que foi prefeito de 1908. O Escobar, o Rui Barbosa chamava o Escobar de cabeça de Salomão, porque falava, Escobar sabe tudo que eu sei e mais do que eu não sei, que era piano. Era um pianista exímio. Elias Lobo, o maestro Chiafarelli, que eram os grandes pianistas do começo do século, quando vinham para Poços, colocavam partitura, eles tocavam a quatro mãos. Em Belo Horizonte, começando a nascer, sempre que via algum solista internacional, ia o Francisco Escobar para fazer o piano lá. O Escobar, ele era de Cambuí, ele foi para São Paulo, ele virou o Rábula, ou seja, o cara que tentava exercer a profissão de advogado sem ser formado. E na época ele teve uma grande polêmica com os professores do Largo São Francisco, que ele firmou reputação internacional pelo nível de argumentação que ele desenvolveu. Ele participou da campanha civilista, ficou amigo aí depois do Rui Barbosa e outros. E quando, antes de ir para Poços, ele foi prefeito de São José do Rio Pardo. E em São José, ele foi o orientador do Euclides da Cunha nos aspectos botânicos dos sertões. Nós tivemos um período aqui em Poços em que a memória de Poços foi varrida do mapa, né, nos anos 70, e eu conheci a filha dele, a Rosaura. A Rosaura veio aqui, o túmulo do pai estava abandonado, ela, indignada, tirou os ossos aí, levou embora de Poços, e daí quando ela voltou tempos depois para ver se tinham feito alguma coisa, alguém tinha ocupado o túmulo aí do Francisco Escobar. Mas o Escobar, ele foi um prefeito que inovou grande parte, digamos, da beleza de Poços urbanística se deve ao Escobar. O desenho das ruas, ele criou, onde é o country hoje, ele criou um jardim botânico para fornecer plantas para os Poços caldenses, e ele dava redução de impostos para quem fizesse casa com espaçamento lá e com jardinagem. E foi um prefeito extraordinário, efetivamente. Então, essas duas figuras, que é o Pedro Sanches e o Francisco Escobar, quando os primeiros cariocas vieram para cá, a boemia carioca, intelectual carioca, Coelho Neto, Olavo Bilac, João do Rio, que tem um livro sobre a passagem dele para o Poços de Caldas, encontravam dois gênios incrustados aqui no sul de Minas. Então foi criando uma fama que Poços de Caldas, quer dizer, esse foi um dos grandes
chamariz. O outro chamariz, além das águas, foi o segundo chamariz, e o terceiro chamariz foram as senhoras da Rua Paraná, que depois virou Rua Assis Figueiredo. As senhoras da Rua Paraná, no começo do século, metade dos telefones de Poços eram das senhoras da Rua Paraná. Então Poços criou, tinha um pouco de jogo na época, tinha hotel da empresa, alguns tipos de jogos aqui. Então Poços já começou a criar, digamos, essa fama de um lugar para você encontrar pessoas inteligentes, para poder namorar e para poder fazer as chamadas temporadas termais, de 21 dias. Até 1930. Então, em 1930 você tem a grande mudança de Poços, que foram os investimentos do Antônio Carlos. O Antônio Carlos era presidente do Estado, queria se lançar como candidato a presidente do Brasil, substituindo o Washington Luiz, dentro da política café com leite. E esse complexo das termas, o balneário, o hotel e o cassino, ele construiu para ser, digamos, o seu cartão de visita. Então, ali começa realmente uma fase esplendorosa de Poços. Com o Dr. Walter, eu reconstruí um pouco Poços dos anos 20. A família Moreira Salles, o João Moreira Salles sai de Cambuí, vai para Guaranésia, Mococa, e vem para Poços, chega em 1918 ou 20 em Poços. E o Dr. Walter fica em Pouso Alegre, criado pelo avô e pela avó. Ele vem para cá com 8 anos de idade. Então, aquela Poços, era uma Poços que você tinha o Morro do Itororó, que hoje nem sei se tem, acho que acabaram com o morro lá, né? O Morro do Itororó, que as pessoas iam fazer piqueniques lá, você tinha. Mas em 1930, com a inauguração dos cassinos, veio a Revolução de 30, e daí nós temos a vinda do primeiro tenente que veio para cá, o Juarez Távora, que virou freguês de Poços o resto da vida. Ficou amigo das famílias de Poços. Várias vezes eu lembro dele almoçar na casa da minha tia Rosita, lá tinha que fazer almoço especial, que ele tinha um conjunto de problemas lá. E atrás desses primeiros militares veio a família Vargas. E quando a família Vargas começa a frequentar aqui, aqui vira a capital da República. Você tinha os militares, políticos e juristas lá do Supremo que vinham do Rio, os empresários e as senhoras que vinham de São Paulo, e os cassinos aqui com atrações nacionais e internacionais, né? Antes, deixa eu falar um pouquinho desse Poços do início do século, alguns personagens que passaram despercebidos. Quando eu comecei a pegar o livro nos anos 90, eu peguei muitas senhoras, já estavam lá com seus 80 anos, 70 anos, contando a história vivida de Poços mesmo, do começo do século. Então você tinha ainda as primeiras boates, aí, o Ao Ponto, onde o Ari Barroso veio tocar. Ele vinha tocar aqui com 28 anos, 27 anos. No livro eu conto um capítulo, uma crônica que ele escreve para o jornal do Ovelac. O Ovelac era o dono da Vida Social, uma livraria ótima que tinha aqui, e tinha um jornal também, foi empastelado em determinado momento. E o Ari Barroso tinha feito direito, e tinha largado aí, ele era ligado a uma família política influente, e vinha para Poços tocar na boate Ao Ponto. E o Dr. Walter conta que a primeira farra que ele fez foi com o Ari Barroso no carnaval, eu não lembro se foi 29 ou 30, que ele sumiu com o Ari Barroso e a Zaira Cavalcante, que era uma cantora conhecida na época, que vinha cantar no Gibimba. O Gibimba, ainda existe o Gibimba aí, mas o Gibimba era o grande cabaré do Brasil. As famílias iam no Palace Cassino, no Ao Ponto, e de madrugada iam para o Gibimba. E eles sumiram vários dias aí no carnaval. Ele falou, foi a primeira vez que meu pai me deu uma bronca. E com as senhoras de Poços, elas me contaram a história da paixão entre o Ari Barroso e a filha do Orozimbo Correia Neto, que era um grande médico aqui de muita reputação. E eles falavam, poxa, o Ari Barroso era apaixonado por ela pelo Ari Barroso, mas o doutor Orozimbo chegou para ela e falou, se quiser minha filha, tem que largar a música e ter uma profissão. E o Ari Barroso, com o coração partido, ele voltou para o Rio de Janeiro. Quando saiu a biografia do Ari Barroso, do Sérgio Cabral o bom, pai do Sérgio Cabral, o mau, eu fui direto, tinha uma correspondência de noivado do Ari Barroso, eu fui direto no ano, lá, 1929 ou 30, lá,
E ele falando, aquele ano que ele sumiu com o Dr. Walter por 3 ou 4 dias aí com a Zaira, né? E ele falando para a noiva dele do Rio de Janeiro: fulana, tenho que ficar em Poços aqui trabalhando para o Nico Duarte, não posso deixar o Nico Duarte na mão, que era o dono do Ao Ponto. Mas já que eu estou aqui a trabalho, vê se não vai sair para farrear por aí. Ou seja, ele iludiu vilmente a nossa conterrânea aqui, sabe? E as velhinhas morreram achando que era uma paixão que não se realizou. Tem um personagem extraordinário que elas me contaram. Se elas não me contassem, eu jamais descobriria, porque os livros de história aboliram a história desse sujeito, que era um dentista chamado Ildefonso de Souza. O Ildefonso de Souza, você pega os livros do Mário Mourão, de História de Poços, menciona o Ildefonso lá. Mas diz que era um dentista influente politicamente, era um sujeito que se contrapunha ao Francisco Escobar em termos de influência política. O que as velhinhas me contaram, ex-escravo. Ele conseguiu a alforria, ele foi a pé para o Rio de Janeiro, lá ele se formou em protético ou em dentista, veio para Poços, criou aqui ele tinha uma clientela internacional. Poços tinha um turismo internacional que desde os anos 20, 30 aí, né? Então ele criou uma reputação internacional. Eu escrevi sobre ele na Folha de São Paulo, está nesse meu livro, O Menino de São Benedito. Ele vai me procurar os descendentes dele. Ele fez 2 filhos estudarem nos Estados Unidos, uma figura extraordinária. E ele tinha um sotaque de Preto Velho, da figura ancestral do Preto Velho, porque parece que levou um coice uma vez. Mas é um personagem que é interessante, porque os brancos aqui falavam dele sem mencionar cor. E o movimento negro não falava dele porque ele fazia parte da elite de Poços de Caldas. Era um Machado de Assis nosso aí, em termos de influência. É interessante, Poços teve 2 dentistas extraordinários. O outro foi o doutor... meu Deus. Eu conheci o filho dele nos anos 70. Ele era avô da Paula Santoro, aquela bela cantora mineira, carioca. Ele desenvolveu... ele morava ali na Rua Paraíba com Assis, o filho dele. Ele desenvolveu o primeiro aparelho de anestesia. O aparelho dava um choquinho e anestesiava o dente. Ele chegou a tratar do Nelson Rockefeller. O Dr. Walter me contou que uma vez deu uma dor de... E ele trouxe um protético do Rio de Janeiro para cá, para trabalhar com ele, que vem a ser o Assis Valente, o grande compositor, um dos grandes compositores da história, o baiano elétrico aí. Então, naquele ambiente de Poços dos anos 30, você tinha Assis Valente, você tinha a Rádio Cultura do Pedro Junqueira, na época era a rádio de maior alcance aí do interior do Brasil. A Rádio Cultura recebia as comitivas que vinham. Você tinha uma comitiva que ia entre a Carmen Miranda, a Aurora Miranda, Vassourinha, que foi um grande sambista, que morreu muito, muito jovem, Silvio Caldas. Então eles começavam em São Paulo, lá na Rádio Record, iam para Santos, lá no Parque Balneário, e vinham para Poços. E o Dr. Walter teve uma convivência grande aí com o Assis Valente, com a Carmen Miranda, namorou a Aurora Miranda também. E tem algumas histórias muito interessantes deles aí. Quando eles vieram para cá, o Pedro Junqueira, que era filho do Coronel Agostinho, um cara influente na época lá, o Pedro Junqueira tinha um flerte com a Aurora Miranda, mas demorou para vir de São Paulo, e quando chegou, o Dr. Walter já estava namorando a Aurora Miranda. Daí o Pedro, descorçoado, pegou a baratinha dele e correu aí para a Avenida João Pinheiro aí, e arrebentou numa árvore lá, teve que colocar platina no ombro lá. Tempos depois veio o bispo de Guaxupé, Dom Ranulfo, e foram lá rezar o Pedro e o Dr. Walter, que reataram a amizade, e o Homero Souza Silva. O Homero era uma figura extraordinária, foi o melhor amigo do Dr. Walter, foi o braço direito. Ele perdeu a esposa, ele adquiriu uma fazenda em Botelhos, que depois foi vendida para o filho do Roberto Marinho, e o Homero era uma figura extraordinária, mas no meio da reza tinha um coroinha meio aloprado lá, que pegou o turíbulo e começou a girar, o negócio escapou, e foi bater no ombro do Pedro Junqueira lá, que caiu desmaiado, né? E o coroinha aloprado era o Roberto Campos, que depois viria a ser o ministro do Planejamento, o cara da história do Brasil aí, mas completamente
sem noção de girar turíbulo. Então, esses casos de posses pequenos é muito interessante. Um outro personagem era a dona Iria Junqueira. Nós temos um dos grandes blefes da República chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa, quando eu lancei um livro em 2005 chamado Os Cabeças de Planilha, onde eu pego um pouco o papel do Rui Barbosa como ministro da Fazenda na proclamação da República. Era brilhante, era genial, mas, para usar uma expressão nossa aqui, não valia nada, né? E essa dona Iria, ela foi acusada de ter um jagunço. Aqui a gente tinha jagunços extraordinários aqui na região. Tinha o Nenê Cabo Verde. O Nenê Cabo Verde ele seguiu na coluna Prestes, era o sujeito que ia cobrar dívida de jogos. Morreu assassinado aqui. Em Guaranésia tinha o Juca Bedão também, que era um outro jagunço, mas jagunço como tem no Nordeste hoje. E tinha o Dioguinho, que era o mais famoso da região, e a dona Iria foi acusada de encomendar mortes para o Dioguinho. E o advogado dela era o Rui Barbosa. E no meio do caminho o Rui Barbosa passou a ser advogado dos adversários da dona Iria, e todos os contemporâneos diziam que a mulher era uma santa, e ela tinha uma casa aqui perto de onde é o Hotel Minas Gerais, mas ele virou e criou uma versão que acabou jogando a dona Iria aí como se fosse uma mulher que mandava matar adversários, e por todo o testemunho era uma santa aí, né? O doutor Walter, antes de ir para o Rio de Janeiro, ele fez 2 investimentos aqui interessantes também. Um foi aqui, na URCA, Complexo da URCA. E no Complexo da URCA ele arrendou para o Joaquim Rola, que era justamente o dono da URCA lá no Rio de Janeiro. O Joaquim Rola foi um dos homens mais influentes do país na época. Lá era ligado, não lembro se era o Juscelino ou ao Benedito Valadares, daqueles empreiteiros que sobem com os presidentes. Ele tinha a URCA lá no Rio, veio tocar a URCA aqui em Poços. Ele construiu o Hotel Minas Gerais também, e tinha planos aqui atrás da URCA de construir um prédio, um hotel internacional. Mas daí veio o jogo, e o jogo acabou com a pretensão, né? Um outro investimento grande que veio em função do jogo foi o Quisizana, pelo Vivaldi Leite Ribeiro. Aí é uma outra vertente muito interessante de empresários portugueses, empreiteiros que construíram obras grandes lá em São Paulo, o pessoal da Sobloca, os Almeida, o pessoal do Icatu. E o Vivaldo Leite Ribeiro, pelo que o doutor Walter me contava, ele foi um dos principais construtores da Cinelândia, no Rio de Janeiro. E aqui ele construiu o Quisizana, que tem uma história fantástica, né? O Quisizana ele foi construído a primeira vez por 2 irmãos arquitetos, o Otto Piffer e seu irmão, que vieram de Pouso Alegre, e construíram a maior parte dos grandes edifícios de Poços. A prefeitura, o Hotel Lealdade, que foi desmanchado depois, o Teatro Politeama, que esse período que Poços perdeu a memória, aí foi varrido do mapa aí, né? E no meio, eu tenho a impressão até que ali era um pouco, que nem Campos do Jordão, era um pouco para abrigar doentes, porque tem alguns espaços, era para jogo também, mas antes do jogo. Tem alguns espaços lá que você via que devia ser alguma... E o nome, Quisizana, né, que se cura, né? Mas ele teve uma tragédia no meio do caminho, que ele era amante de uma funcionária lá do hotel, matou a funcionária e se matou também. E depois veio o Vivaldo Leite Ribeiro e constrói o Quisizana, que eu tenho a impressão que na época era o maior hotel cassino do país, né? Mas 6 meses depois, o Dutra eleito, o jogo é fechado, daí ele se transforma em hotel durante algum período. Eu estava conversando com o Nadinho outro dia, que está lá desde os anos 40, lá. Aqui todos aqueles grandes playboys aí, a expressão dos anos 50, frequentavam aqui, né? Baby Pinhatari. Eu lembro que no Quisizana foi preso aquele Ronaldo, os mais velhos vão se lembrar, o caso Aida Cury. É um caso que deu grande repercussão na época, uma menina que foi 3 playboys do Rio lá, convidaram para ir lá no edifício, e atiraram ela lá de cima. O Cruzeiro fez uma campanha monumental na época lá, e frequentavam Poços, né? Então esse ambiente de... Tem outra personagem extraordinária que morreu recentemente, sem que eu tivesse conhecido,
que era de São João da Boa Vista, chamada Lúcia Azevedo. O Dr. Walter me contou que era uma mulher tão extraordinária que o Francisco Campos, o chamado Chico Ciência, foi o sujeito que fez a polaca para o Getúlio, aquela Constituição do Estado Novo. Ele vindo, passeando por Poços, ele viu a Lúcia Azevedo e ficou alucinado pela Lúcia Azevedo. E pediu para Aloysio Salles. O Aloysio Salles era o braço direito dele, que depois virou grande amigo do Dr. Walter. Essa história eu ouvi do Aloysio Salles também. Que fosse falar com a Lúcia Azevedo, e ele, se ela topasse casar com ele, ele oferecia para ela a lei do divórcio. Porque ele era casado com uma senhora que tinha problemas mentais e tudo, então eu oferecia para a Lúcia Azevedo a lei do divórcio. E o Dr. Walter falou, e a Lúcia não aceitou. Eu falei, pô, doutor Walter, essa Lúcia era tão encantadora assim, demais. Todos os homens da região se apaixonaram por ela. E o senhor? Eu também, mas ela não quis nada comigo. Depois eu conversei com o Antônio Cândido. Falei, professor, e a Lúcia Azevedo? Me esnobou. Não quis nada comigo também. Ela prestou vestibular lá para filosofia, lá em São Paulo, e quem estava na banca era o Antônio Cândido. Eu me vinguei dela, brincando. Né? E a Lúcia Azevedo, ela acabou com trabalho missionário. Terminou solteira, trabalho missionário, acompanhando o Dom Davi Picão, foi um bispo que passou por São João, e depois foi para Santos, depois foi para Mococa, mas ela foi a paixão de todo mundo aí na região, uma figura também extraordinária aí, essa Lúcia Azevedo. Né? Poços foi um local de grandes paixões. Aqui nós tivemos, tem um caso muito gozado que contavam da Algisa Neri. A Algisa Neri foi uma grande poeta, foi casada com Ismael Neri, aquele pintor paulista, ele morreu muito cedo. Depois ela acabou se casando com um político nordestino, que era o diretor do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E era um personagem fantástico. Quando eu comecei a pegar a biografia do Dr. Walter, ele me trouxe até Botelhos para a gente pegar a parte de negócios com o Homero Souza Silva. O Dr. Walter, quando falava na questão política, na diplomacia, ele dava todos os detalhes. Na parte de negócios, o negócio dele era pensar o negócio, mas colocar em prática não, ele não tinha essa paciência. Ele era um Eike Batista, mas que tinha atrás de si uma retaguarda de pessoas que colocavam os negócios em pé. Então, e o Homero era essa pessoa. Né? E no meio da conversa, a Algirinha morreu, a Algisa Neri morreu em 1980. Nos anos 40, ela e a Cecília Meirelles eram as pessoas mais... eram as musas do Rio de Janeiro. Né? Daí eu falei, doutor Walter, e aqui se diziam que ela ia com o presidente da Confederação das Indústrias da época, eles iam para a Fonte dos Amores e faziam grandes farras lá. Né? E daí nessa conversa eu falei, doutor Walter, e a Algirinha, a Algisa Neri? Ela não gostava de mim, ela escrevia para a última hora lá, descia o cacete de mim, não gostava de mim. Daí o Homero vira para ele e fala, Walter, eu esqueci de te falar, rapaz. O que foi, Homero? Em 1954, eu fui num jantar lá na casa do presidente da Alcoa, e ela bebeu um pouquinho, e ela veio conversar comigo, que ela era apaixonada por você. Homero, só agora que você me diz, 40 anos depois, que ele lembrou de falar para... essas figuras fantásticas, tinha uma outra, essa aqui, graças a Hugo Pontes, que me mandou os recortes de jornais, essa é uma história extraordinária também. Quando começou a internet, a gente fazendo pesquisas e tudo, como é que chamava essa... Algirinha... Eu dormi 3 horas essa noite, minha cabeça já não é muito boa de memória, vou lembrar o nome dela até o final. Mas foi o Hugo Pontes me manda um material de uma atriz brasileira que foi para os Estados Unidos, morava com a Linda Darnell, uma grande atriz lá em Las Vegas, tinha protagonizado um filme lá, o Capitão Escarlate, depois tinha subido, e o pai tinha morrido, ela voltou para o Brasil, e passou por Poços de Caldas e deu um show aqui em Poços de Caldas. Bom, eu fiquei louco atrás de informações da mulher, entrei na internet, tinha poucos dados aí. Tempos depois eu resolvi pesquisar uma outra cantora brasileira que tinha desaparecido também. Daí eu encontro indicações sobre essa senhora. Ela foi para o México,
No México, ela casou com um ex-presidente, que era uma espécie de Juscelino Kubitschek da época, um cara progressista que saiu bilionário. Os presidentes mexicanos saíram sempre com 4, 5 bilhões de dólares de capital, né? Se tornou uma das mulheres mais ricas do México. Eu consegui uma pesquisa de internet falando de Acapulco. Acapulco, quando foi inaugurada, era a praia mais famosa do mundo, mais que Saint-Tropez e tudo. E você tinha a grande musa de Acapulco, que era Maria Félix, que foi considerada um tempo aí a mulher mais bonita do mundo. Aquela mulher que é extraordinária. Daí quando você via o recorte, você falava, não, a verdadeira musa de Acapulco é essa atriz brasileira, que casada com... Ela montou uma produtora, gravou diversos discos, depois diversos filmes. Depois a última menção que eu vi a ela, que ela tinha se mudado para o Rio de Janeiro, virado incorporadora imobiliária, e tinha emprestado o apartamento dela para um filme de 1970, lá, um filme... até eu publiquei um perfil dela lá. Quem lembrava dos filmes dela era o Zé Serra, que ligou e falou, eu assisti os filmes dela. Daí eu entro na internet, na lista telefônica do Rio de Janeiro, e encontro o nome dela. Daí liguei para ela, falei, é fulano de tal? Ela falou, é essa senhora. Eu falei, eu sou jornalista, estou escrevendo a biografia do Walter Moreira Salles. Ela falou, não, ela não teve nada com ele. Eu falei, mas ela quem? Não, a fulana, mas não é a senhora? Não, não, é minha prima. Evidente que era ela, né? Mas tentei de todo jeito. Falei, não, eu estou querendo, vai ser uma biografia, não vai ser nada de escândalo, estou querendo, mas não quis saber de conversa, né? Alguns anos atrás foi encontrada aí uma senhora que estava com a cabeça meio variada, aí foi encontrada num pronto-socorro do Rio, acharam que era essa atriz, mas acabou não confirmando, não. E uma das paixões do Dr. Walter foi uma outra cantora, Alzirinha Camargo. Essa também é uma história muito interessante. O Gibimba, ele trouxe, era dos Visconti, e ele trouxe para cantar aqui em Poços 2 cantoras. Essa Alzirinha Camargo, que era de Itapetininga, tinha passado por São Paulo, e uma outra que se chamava Roxane, que cantava em francês. Cantava na Rádio Gazeta. A Roxane casou com o prefeito da época, o Justino Alves Bastos, foi um prefeito que substituiu Assis Figueiredo. Depois ele virou desembargador, ministro lá do Tribunal de Recursos, se mudou para Brasília. E a Alzirinha Camargo era amante oficial do Dr. Walter. Uma história muito... outro dia eu vi um filme dela no YouTube, deu para entender a paixão do Dr. Walter por ela, que era um tipo mignon, mas muito graciosa. Durante um certo tempo quiseram colocá-la como competidora da Carmen Miranda. Mas ela não tinha fôlego para tanto, não. Ela tinha gravado uma canção, Seu Julinho Vem, uma coisa assim, e era geniosa. Então, se alguém estava conversando quando ela estava cantando, ela parava de cantar, dava bronca. Até eu brinquei com o Dr. Walter, falei, pô, Dr. Walter, o senhor só namorava mulheres de temperamento forte, né? E ele falou, elas davam muito trabalho, mas proporcionavam enorme prazer, né? E no meio dos depoimentos dele lá, saiu aquela coleção Revivendo, um LP com a Alzirinha Camargo. Ele tinha uma casa na Rua Suécia, quando eu mostrei para ele assim, ele balançou. Pediu um tempo, subiu lá para de cima, que tinha um aparelho de som, e eu comentando com a irmã dele, a Elza, dona Elza, que era uma figura extraordinária. Foi, nossa, mas que paixão, né? A saudade dela. Ela falou, não, ele não estava com saudade dela, ele estava com saudade dele. A lembrança daqueles tempos extraordinários. Ela depois, ela pegou uma orquestra de um peruano, foi para os Estados Unidos, tiveram um último encontro, uma boate Copacabana, lá, o Dr. Walter foi lá no trabalho diplomático, encontrou ela na boate Copacabana, tiveram uma conversa muito amarga, e tempos depois ela voltou para o Brasil, nos anos 50, e a última menção que eu tenho dela foi a morte dela nos anos 80 como enfermeira em Santos. Mas era uma figura bem, bem interessante. Mas no mesmo período, o Dr. Walter namorava uma outra Alzira, que era a Alzirinha Vargas, filha do Getúlio. E essa foi uma história também. A Alzirinha namorava, o coração dela balançava entre o Dr. Walter e o Amaral Peixoto, com quem ela acabou se casando.
E isso vai constar do livro. Aí eles terminam um dia que o Dr. Walter, ela chama convida o Dr. Walter para ir lá para o Rio, e ele achou que ela estava muito impositiva. E acabou não indo lá. Daí ela mandou uma cartinha para ele, falou, Walter, eu me sinto uma boneca que está no alto de uma estante, e tem um menino que está subindo para alcançar a boneca e o outro que não quer chegar perto. Eu falei, Dr. Walter, por que não deu certo? Ela falou, como que eu poderia casar com a filha dileta de um ditador amado? Ele seria sempre é o machismo da época também, né? Seria sempre o segundo da casa, né? E ela acabou casando com Amaral Peixoto, e segundo as testemunhas de Poços, a dona Daci Vargas, a mãe dela, disse que passou um mês chorando lá, sabendo que, digamos, aquilo que... o Getúlio era um cara muito frio aí com a esposa, que a filha poderia casar com uma pessoa carinhosa, aí, que era o Dr. Walter, aquele negócio todo, né? Mas tem uma outra história que passa do Palace, está inédita também, que é gozada, né? Que é a Aimee Sotomayor. Quando saíram os diários do Getúlio, num dos capítulos o Getúlio falava da sua paixão, não falava quem que era, falava da sua paixão. Contava as coisas aqui de Poços de Caldas. E daí a Veja deu a matéria, o Paulinho, falava, não, quem que seria? Seria fulano de tal, do teatro, seria... Deu vários nomes. E as velhinhas aqui de Poços falavam que nada, era Dona Aimee. Eu conversei com... Aqui tinha um delegado muito fluente, o Moacir, que era sogro do Araújo, da cantina do Araújo. E ele casou com uma senhora que era uma memória viva de Poços. E ela me contava histórias do Getúlio, que eu falava, mas não é possível, essa história não existe. Eu acho que... Dizia que o Getúlio ia namorar a Aimee na Cascata das Antas, e o Dr. Moacir Vieira Martins... Dr. Moacir era incumbido de fazer a segurança, impedir que os carros passassem lá para pudesse comprometer a intimidade do Getúlio. Mas daí ele namorava essa senhora, acho que a dona Esmeralda, uma coisa assim. E falava, eu vou te levar lá para ver o Getúlio namorar. E ela me contava que o Getúlio entrava no meio do mato com a Aimee, parecia um moleque. Eu falei, mas não é possível, isso não bate com o Getúlio, mas nem a porrete. Quando saem as memórias... A biografia do Getúlio, ele narra esse tipo de coisa. Tinha outro personagem muito interessante, que é o Paulo Francês. O Paulo Francês, ele era inspetor de menores na prefeitura. Eu conhecia a esposa dele, que fazia biscoitão e broa. E meu pai chamava ela de comadre, que meu pai acho que foi padrinho do filho dela. E esse Paulo Francês era um cara proseador. O Dr. Walter contava que eles ficavam lá no Castelões, ele, Moacir, Benedito Mourão e outros. Daí ele chegava, o Paulo Francês falava, vamos apostar quanto tempo que eu subo até no alto do Morro de São Domingos, não tinha ainda a estátua do Cristo lá. E daí ele saía correndo, e quando chegava lá no alto do morro, imagina, de noite, naquela mata do São Domingos, saía correndo, quando chegava no alto do morro, ele soltava um foguete. E as histórias dele com o Getúlio eram extraordinárias, né? Porque o Getúlio saía, o Getúlio gostou do tipo dele, então o Getúlio era baixinho, ele abraçava o Getúlio e ficava conversando em francês com o Getúlio. Enrolava o francês, e como o Getúlio não dominava o francês também, e de vez em quando ele pedia opinião política do Getúlio, e falava, Getúlio, isso é uma besteira que você fala para o Getúlio, o cara mais poderoso do Brasil. E esse Paulo Francês também é daqueles personagens mitológicos de Poços de Caldas, né? O Dr. Walter, ele vai para o Rio de Janeiro nos anos 40, final dos anos 40, 39, 40, ele tem uma ida para os Estados Unidos. Aqui nós tivemos, antes de mim, aqui o Joaquim Ferreira, que fez um belíssimo livro lá sobre o Zósimo Barroso do Amaral, lá no Rio de Janeiro, né? E sobre a vida social do Rio de Janeiro. Ele pega mais o período final dos anos 60 e 70, que é o apogeu do Zósimo. Eu peguei muito a vida social, não só de Poços, mas do Rio de Janeiro, anos 40 e 50. Que ali foi o apogeu do Rio, né? Porque você teve a guerra, então muitos, aqueles bilhardários europeus vinham para o Rio de Janeiro. O Rio já era a cidade mais agradável do planeta. Você tinha uma disputa em todas as embaixadas para ver quem que ia servir no Rio de Janeiro.
Já era uma cidade adorável, né? Menor, sem a violência. E lá que o Dr. Walter começa, antes de ir para o Rio, ele tem uma viagem para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele conhece a família Rockefeller, através do Brent Freely. O Brent Freely, você tinha a American Coffee, que era uma empresa do grupo Rockefeller, que comercializava café. E a base do grupo inicial sempre foi café. Foi através do café que o João Moreira Salles montou o comércio aqui, depois a casa comissária, da casa comissária virou a casa bancária, da casa bancária virou o banco. Então o Dr. Walter ele passa uma temporada lá nos Estados Unidos, através do Brent Freely, que era o homem da American Coffee aqui, ele se aproxima da família Rockefeller e passa a ser uma ponta de lança, digamos, o elemento de ligação do capital americano com o brasileiro. A influência americana era tão interessante no período que o Assis Figueiredo, que era foi outro personagem fantástico, foi prefeito aqui nos anos 30, o Assis Figueiredo, para aprender inglês, ele ia no Politeama e assistia 3, 4 vezes filmes em inglês, sem ver as legendas. Então ele deitava lá no Politeama e ficava... quando ele sai de Poços, o turismo aqui, o que ele fez com o turismo em Poços, se manteve durante muitos anos. Os aqualoucos, aí, eu cheguei a pegar na minha infância, a Feira das Nações, ele colocava trotes aí, jogava bonecos aí com paraquedas que não se abriam, mas era um festeiro fantástico. E ele vai para o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para cuidar da parte de turismo. A dona Darcy Vargas gostava muito dele, e lá ele é o elemento de ligação com o Rockefeller, quando vem a política de boa vizinhança dos Estados Unidos, que vem o Disney para cá, vem todos aqueles diretores, atores americanos para cá, e levam para os Estados Unidos Carmen Miranda e outros, né? É interessante a vinda do Disney para cá, porque a ideia era criar personagens para a Argentina. Eu não sei se na Venezuela eles passavam também, Brasil. Mas quando os desenhistas e todos veem o Brasil, é um encantamento geral. E eles criam o personagem Zé Carioca, né? Que acaba sendo a melhor expressão do que é, da maneira como eles veem o modo de ser brasileiro. Antes de ser desmoralizado essa imagem do Brasil, esse modo de ser brasileiro ganhou o mundo, né? Se vocês se recordam, quando você aparece um pincel criando o Zé Carioca, acaba de criar o Zé Carioca, a primeira coisa que ele faz é dar um abraço no Pato Dono, que o Pato Dono fica com os olhos esbugalhados lá, né? Então, esse elemento de ligação foi o Assis Figueiredo, né? Mas um ponto muito interessante na vida do Dr. Walter é que ele percebeu, já nos anos 40, a importância da vida social para criar relações de negócio. Não era um cara fútil. A esposa dele, a Elisinha, a primeira esposa, a segunda esposa, aliás, Elisinha, que foi mencionada aqui também, até o filho ganhou um prêmio agora com um documentário sobre ela. Esse é um personagem de romance. Ela talvez uma das mulheres mais influentes da época no século. Uma pessoa que falava direto com Nancy Reagan, mas então, nesses anos 40 aí, ele percebeu que a vida social era fundamental no Rio. E você vê, o Rio que ele encontra antes da guerra era uma cidade tão ainda provinciana, no melhor sentido, né, que os encontros mais relevantes se davam na casa de um jornalista, o Joaquim Salles. O Joaquim Salles é um velho jornalista mineiro, que participou do Manifesto dos Mineiros, mas tinha trabalhado no Abolicionista no começo do século. Era um sobrado, ele trabalhava no jornal. Quando fechava o jornal, ele ia para a casa dele e baixava o mundo político, militar, jurídico lá para jogar baralho. Então você tinha o Assis Chateaubriand num canto, o Lacerda começando a carreira no outro canto, o ministro do Supremo, e a empregada que lá para as tantas sempre aparecia lá para pegar palpite para o jogo do bicho. Ela marcava o jogo do bicho. Então foi nesse ambiente, desse Rio pequeniníssimo lá, que o Dr. Walter cria a sua rede de relações, aliás, consolida a rede de relações, porque parte ele já tinha firmado aqui em Poços de Caldas, né? E quando vem a guerra expulsa para o Rio muitos judeus que são expulsos pelo nazismo e vão para o Rio também. Tem um capítulo específico no livro sobre esse papel dos judeus. Porque lá ele conhece... Esse foi um personagem que eu levei tempo para descobrir, chamado Emeric Kahn.
O American era de um grupo de judeus húngaros, católicos, que quando vem a guerra da Hungria, eles se mandam. Todos engenheiros com altíssima formação. No caso, o pai dele tinha um pequeno banco lá, sócio dos Rothschilds também. Então ele vai para a Inglaterra e passa a representar os interesses britânicos no Brasil. E para o Brasil veio o irmão dele, que era o Luiz Kahn, uma coisa assim, que era campeão de bridge e tudo. E, segundo o Roberto Campos, que eu também conversei muito com o Roberto Campos, lá era um dos caras mais chatos do Rio de Janeiro. E o American, quando você tem o acordo de Bretton Woods, que vem logo no final da guerra, que define uma regra para as moedas nacionais. Você não podia ter desvalorizações. Simultaneamente surge um mercado paralelo e um mercado de títulos controlado por esses judeus húngaros, em grande parte. E esse judeu húngaro explica para o Dr. Walter como que ocorria em Zurique a troca de títulos, os swaps. E por essa época a Inglaterra sai da guerra quebrada e para pagar as dívidas de guerra, ela pega em cada país quanto que ela devia para o país, converte aquilo em libras, no caso do Brasil, libras brasileiras, para comprar os ativos ingleses aqui. Só que você tinha, no caso, a libra egípcia era muito mais barata que a brasileira. E como não tinha uma contabilização correta dessas libras, o Dr. Walter descobre que, indo para Zurique, ele podia fazer swap. Swap é uma operação que eu tenho uma libra egípcia aqui, eu troco por uma libra brasileira, pago a diferença, e em cima disso, em cima também dos recursos do café, ele passa a remeter recursos para o Warburg. O Warburg depois se tornou um dos grandes bancos, virou a União de Bancos Suíços posteriormente, um dos grandes bancos da época lá, mas começando com essa negociação de títulos aí a partir da Brasil Ward. Então ele consegue fazer esse swap, ele tinha divisas, porque era exportador de café, em cima do que ele acumula lá fora, ele compra as ações da Brasil Ward na Bolsa de Londres, e depois formaliza a compra da Brasil Ward com as libras inglesas, as libras brasileiras, e remete dólares para ela pelo câmbio oficial. No fim ele consegue comprar os maiores ativos ingleses aqui no Brasil, ele vende uma fazenda, e com essa fazenda que ele vende, ele consegue pagar todo o financiamento que ele tinha levantado para comprar a Brasil Ward. Então ali você passa a ter um personagem que sai saiu do âmbito de Poços, vai para o âmbito do Rio, do âmbito do Rio vira um cidadão do mundo. Lá ele conhece banqueiros franceses, ele se torna sócio do Edmund Rothschild. Esse Edmund Rothschild é uma lenda no mundo financeiro, é o maior gestor de fortunas do momento, aí, desde os anos 50. E esse sujeito ele vai para o Rio de Janeiro, fica sócio de um banco e quebra a cara, não consegue trabalhar com aquela inflação brasileira. Então, para impedir que houvesse um fracasso no início de sua carreira, o Dr. Walter compra o banco dele, na época lá, impedindo que ele tivesse prejuízo. Então passa a ter um relacionamento amplo, né? É interessante a visão que ele tinha. Ele era considerado uma pessoa extremamente refinada, muito fechadíssima. Os auxiliares dele, do staff do banco, às vezes que eu comentava algo que ele falou para mim, eles se espantavam. Nossa, ele falou isso para você? Ué, ele falou uma coisa banal aí, ué, não... Mas de tão fechado que ele era, né? E a ligação dele com as raízes mineiras eram muito interessantes. O João, o filho dele, me conta que eles estão, uma vez, num restaurante daqueles super chiques de Nova York, vem um maître, oferece um monte de coisas lá, ele aceita, quando o maître sai, ele dá um suspiro e fala: mas que eu gosto mesmo de arroz, feijão e pastéis, né? Essa faceta dele. Eu lembro uma vez que começou a imprensa paulista a atacar muito o Itamar, chamou o Itamar de caipira. Ele ficou indignado. Falou: pô, o caipira é uma pessoa que a partir do seu canto ele consegue entender o mundo. O Itamar não é caipira, o Itamar é provinciano. As histórias dele, os causos dele de Poços de Caldas aqui, e a goiabada cascão também, ele levava ao longo de toda a vida dele, assim, essa ligação com as raízes mineiras, né? Até interessante a maneira como foi criado aqui o Instituto Moreira Salles, que está muito ligado a maneira como me aproximei dele. Eu tinha perdido meu pai no final dos anos 80, na época
Eu tinha um programa econômico na TV Gazeta de São Paulo, estava fora da Folha, tinha tido uma encrenca lá com o consultor da República lá, e querendo levantar um pouco, aquele negócio, você só começa a querer levantar a história do seu pai quando ele não está mais aí para contar a história para você, né? Isso é batata, né? E sempre eu tive muita curiosidade de entender a época do jogo. Meu pai era um emérito dançarino, não fazia parte do círculo do Dr. Walter, mas essa época dos cassinos aqui, eram 3 amigos íntimos aqui, que era ele, o Shafik Fraia e o Antônio Cândido. Então me deu uma vontade de reconstituir, digamos, essa vida de Poços. Nesse período eu vou num evento no MASP, Museu de Arte de São Paulo, um evento do Unibanco, em cima de um diário do Oswald de Andrade. E eu vejo o Dr. Walter entrando com o Pedro, o filho dele. Ele tem problemas motores, mas na época ainda andava um pouco. Eu tomei uns 2 copos de vinho e fui lá, né? Falei, Dr. Walter, eu sou o seu conterrâneo lá de Poços de Caldas, o senhor provavelmente não me conhece, meu programa passa em São Paulo, mas o Roberto Borhaus conhece, Roberto Teixeira da Costa, e eu queria escrever sua biografia, né? Ele ficou um pouco surpreso no começo, e depois topou. Eu tive problemas com alguns auxiliares dele, que tentaram atravessar, mas a criação do Instituto de Cultura aqui está ligado, digamos, a esse meu processo de tentar recuperar a memória de Poços daquele tempo, né? Eu estava enrolado uma época lá com a minha empresa, lá com o Plano Collor, aquele rolo danado, mas me deu uma vontade de conversar com o Antônio Cândido danado, o professor Antônio Cândido. Daí eu liguei para a casa dele, ele estava em Poços. E a esposa dele falou, ele está passando uma fase muito difícil, que resolveu vender a casa em Poços de Caldas. Essa casa tinha sido adquirida pela família, pelo pai dele, lá do Banco Moreira Salles. Foi tirado de alguém na época lá e vendi. E eu não podia vir para Poços, mas eu resolvi deixar tudo de lado, falei, vamos para Poços. Aí marquei. E daí liguei para um diretor do Unibanco, que eu conheci, que era o Franceschi. Ele foi há muito tempo diretor aqui E falei, Francesco, você não quer ir para Poços conversar com o Antônio Cândido? Ele estava cheio de coisa, mas acabou topando. Daí nós viemos para cá, no caminho, falando da vontade de ter algum projeto em Poços para manter a ligação com a cidade, tudo. Quando nós chegamos com o Antônio Cândido, ele estava arrasado. Estavam os filhos do Shafik Fraia lá, o Gustavo e o irmão. E ele falava, Poços para mim era o Fraia, era o seu pai, era essa casa. Ele estava realmente angustiado. Ele tinha já se comprometido a vender para os Miguel, $70 mil, uma coisa assim. Eu soube que aquele da Cadoro, o italiano lá, quem? O Seguros, que é um baita historiador, né? Ele tentou comprar casa para fazer um museu e tudo, mas ele já estava palavrado com os Miguel, né? Eu conheci os Miguel, eu já estava fora de Poços desde 67, 8, que fui estudar em São João da Boa Vista, mas meu pai tinha se tornado amigo lá dos Miguel. Daí fomos falar com os Miguel, né? Daí você falava com o Miguel, Miguel, doutor Cândido, é o maior intelectual brasileiro, pereré. Quanto mais você falava, ele ia aumentando a caixa registradora. Daí chegou e falou, não, eu vendo por $200 mil. Eu falei, mas que coisa, né? Daí eu falei para o Francesco, vamos falar com o Mindlin lá, o Zé Mindlin, que era um grande amante dos livros e tudo, a fundação dele lá topa. E eu não sabia que o Francesco era tesoureiro aí do Instituto Moreira Salles, na época. Daí nós voltamos, o Francesco falou com o Fernando lá e toparam bancar os $200 mil, desde que o Antônio Cândido topasse que ia se chamar Instituto Antônio Cândido e deixasse a biblioteca aqui. Nessa altura eu perdi o controle da situação, o Francesco liga lá para o Antônio Cândido não topa, daí ele me liga. Será que você não podia falar com o Antônio Cândido? Mas não teve jeito. Eu falei com as filhas lá, falei, olha, é mais fácil você, como filho do amigo dele, conseguir alguma coisa com meu pai do que nós, né? Que é o velho problema de filhos e pais, né? E falei com a esposa dele, ele falou, mas foi tão duro para ele definir essa questão da venda da casa que ele não vai querer reabrir de novo, né? Então acabou não dando certo, mas daí eles compraram um chalé, e a partir do chalé foi criado aqui o Instituto Moreira Salles, né? E era interessante que o Dr. Walter ele dizia que ele já estava saindo do banco, tinha já saído do conselho do banco, e ele falava, eu quero criar um instituto para 2 coisas, para estimular as artes e para formar advogados, porque economista não serve para nada. Ele falava, se eu seguisse um economista, eu não ia conseguir ter feito nada aí, né?
E é interessante essa visão de Brasil que ele passava. Poços teve um período aqui, a região aqui, extraordinariamente empreendedora. Os fazendeiros com café, até 29, né, acumulavam muito recurso e se juntavam em grupos de 5 ou 6, e esses grupos de 5 ou 6 faziam investimentos como se tivesse hoje um fundo. Você não tinha uma legislação adequada, mas como se fizesse um fundo aqui, né? O João Moreira Salles, ele, depois de passar por Guaranés, ele veio para Poços e comprou aqui a casa do João Cardilho, que era a maior casa de comércio aqui da cidade, e montou a Casa Moreira Salles aqui, né? Mas eles tinham planos aí de montar uma ferrovia até Machado, até Botelhos. Era uma sociedade bem empreendedora mesmo, sabe? Depois, com a debacle do café, e foi interessante essa questão do café, porque quando vem a crise do café, os fazendeiros mineiros são os mais poupados. Porque, por 2 razões. Primeiro que as fazendas aqui, São Paulo era só café. Os fazendeiros, em geral, moravam nas cidades, tinha só café, acabou o café, foi aquela desgraça. Aqui, em Minas, as fazendas eram autossuficientes, produziam um monte de coisa. E os fazendeiros eram extremamente conservadores nos investimentos. Investiam só em títulos públicos. Então, quando veio a crise, foi um problema aí das casas comissárias saindo para cobrar para todo lado aí, alguns fazendeiros estavam com bastante liquidez. Então, o Zé Pelota, que eu conheci nos anos 60, 70, aqui o Zé Pelota, ele vendeu uma fazenda para os Rabelo aqui, com o dinheiro ficou sócio da Casa Moreira Salles, que estava passando por uma crise brava, ficou com 40% da Casa Moreira Salles. A partir de então, a casa, nos anos 30, você começa a ter uma recuperação, e a casa vira banco e tudo. Mas tem um capítulo dos mais relevantes. Coisa, Poços tem alguns momentos aí. A Carta aos Brasileiros da campanha das diretas foi aqui. E o Estado Novo nasceu aqui. Eu tenho um capítulo bem detalhado no meu livro sobre os momentos que antecederam aí a implantação do Estado Novo, descritos por um jovem repórter dos Diários Associados chamado Arnon de Mello, pai do Fernando Collor de Mello, que teve sociedade com Roberto Marinho, Dr. Walter também, tempos depois. Então com esse mundo de empresários e políticos, você tinha muitos ocultistas que vinham para Poços, Sanacana, você tinha o Dr. Camarosano, pessoas que liam as mãos, e astrólogos, liam cartas e tudo mais. E teve um evento no Gijo, que era na Caixa d'Água, onde estavam todos os principais presidentes de estados na época. E uma conversa danada, uma puxação de saco danado em relação ao Getúlio. Lá para Santos fizeram uma corbelha em forma de coroa, colocaram na cabeça dele. E daí veio alguém e falou, olha, tem aqui o fulano de tal que leu a sua mão, disse que você vai ser um imperador. Mas era um clima de corte terrível lá, né? Dias depois veio o Estado Novo. Mas retomando o Getúlio e voltando para a Aimée, um dos episódios mais interessantes aí a Aimée, depois se revelou, era amante do Getúlio. Aquela amante que o Getúlio se encantou. O Getúlio, jeito frio, fechado, era casado com o Brasil, mas abriu um espaço aí para a Aimée. E a Aimée virou uma lenda mundial. A Aimée era uma cortesã, ela foi criada para ser cortesã. Do interior do Paraná, ela e a irmã, o doutor Valdo dizia, e a irmã era mais charmosa. A irmã, numa viagem de cruzeiro, ela conheceu um herdeiro da Johnson & Johnson, chegou no fim da viagem casada com o sujeito. Para desmanchar o casamento, a família teve que dar uma fazenda para ela. E a Aimée era amante do Getúlio, mas ela foi casada com o Luiz Ildefonso Simões Lopes, que veio com o Getúlio em 1930, ficou amante do Getúlio, mas também era amante do piloto do Getúlio, que era o futuro brigadeiro Nero Moura, que depois virou ministro da Aeronáutica do Jango. E uma noite no Palace Hotel, naquela parte de trás do Palace Hotel, que dá para o jardim, lá, que dá para o cassino, o Getúlio sai sorrateiramente lá do seu apartamento, que ainda hoje está preservado, e bate na porta da Aimée. E o Nero Moura estava lá dentro. Daí tiveram que montar uma baita de uma ginástica, e o Nero Moura pular pela sacada para o apartamento do Dr. Walter, que era do lado dele. Daí demorou um pouquinho, daí a Aimée
abriu a porta para o Getúlio, bocejando como quem tivesse acabado de acordar lá. A Aimée, depois, ela foi amante do Chateaubriand. Eu tenho uma conhecida minha do Rio, que era filho do Guilherme da Silveira, que foi presidente do Banco do Brasil nos anos 40, foi amante do Guilherme da Silveira. E ela mas que mulher extraordinária, rapaz. Ela sai do Brasil em 37, 38, justamente por conta das mágoas aí da dona Darcy Vargas. Ela vai para os Estados Unidos. No primeiro ano, ela sai na relação das mais elegantes lá dos Estados Unidos. Vai para Londres e tem um caso com o Duque de Windsor, que era o cara mais rico da Inglaterra. Disputava o Duque de Windsor com a Coco Chanel, aquela modista que ganhou fama internacional. E depois ambas largaram o Duque de Windsor e namoraram entre si também, que a Coco Chanel era bi. Depois ela vai para os Estados Unidos e casa com o herdeiro de uma rede imensa de supermercado, e daí aquieta. Mas ela virou uma lenda, o doutor Walter falava, virou uma lenda. Eu testemunhei algumas ligações dela para ele no aniversário, e ela chamava ele de Valtinho. E ele falava, pois ela virou depois ela incorporou o sobrenome do marido, né? Do marido. Mas esse foi um outro personagem fantástico também, digamos, naquela mitologia de namoros que tinha aqui em Poços de Caldas. Né? Mas suma é um pouco digamos, da parte mais irreverente da história do Dr. Walter. O livro eu abordo a maneira como ele conseguiu acumular muito recurso com renegociação de dívida, de títulos públicos brasileiros, de dívidas públicas. Mas ele era aquele capitalista, no sentido mesmo, do cara que articula capitais, com uma visão extraordinária de país. Então, quando começam as primeiras refinarias, você tem a Refinaria União, que é criada na época, e quem faz o trabalho de capitalização da Refinaria União era um banco lá de São Paulo, que tinha como principal executivo Otávio Frias de Oliveira, que depois fica dono da Folha. A capitalização é mal feita e o Dr. Walter acaba entrando na refinaria. Então, todas aquelas grandes mudanças que você tem com a petroquímica, depois com a informática, com os bancos de investimento, ele estava à frente, e com o sentimento de Brasil que você perdeu na elite atual. Era muito interessante. Quando o Brasil estava bem, ele estava bem. Quando o Brasil estava mal, ele estava mal. Era uma figura muito... Ele tinha um pouco... Eu, no arquivo, eu achei uma carta do pai dele, quando ele tinha 16 anos, contando... Pegando muito o exemplo americano do empresário que se considera parceiro do país, esse negócio todo. Como agente de construção, como o Rockefeller era também, né? Então ele tinha essa visão do papel não rasgava o dinheiro, sabia ganhar dinheiro, mas jogava o dinheiro nesses setores que eram centrais, naquelas transformações pelas quais estava passando a economia brasileira. Bom, esses são alguns pontos que eu tinha para falar do livro aqui, e fico à disposição se tiver alguma questão para... Estou com uma gripe aí, alguma questão para colocar sobre essa Poços Antiga, sobre esses personagens, sabe? Até vou dar uma dica para a Gisele, que é uma empreendedora. Eu tive outro dia em Guaranésia, que é pertinho daqui, e eles conseguiram, com aquele Fundo da Cultura de Minas Gerais, fazer a digitalização de todos os jornais de Guaranésia. Aqui em Poços nós temos uma tradição de jornal fantástica. Aqui nós temos o Diário de Poços, a Folha de Poços, a Gazeta Sul de Minas, o Jornal da Mantiqueira, que eu ajudei a criar também. Isso aí e o que eles fazem? Esse sistema que eles utilizaram lá, que Minas utiliza, é o mesmo da Biblioteca Nacional, ele permite, por exemplo, que as escolas pesquisem e vão agregando pesquisas. Eu acho que Poços merecia. A minha primeira experiência em jornal em Poços foi... Eu montei um jornalzinho quando eu tinha 13 anos, do GGN, mas foi o Diário de Poços. Eu tirei férias, eu tinha uns 15 anos lá, e pedi para o meu pai, falar com o Padre Trajano lá, para ver se eu trabalhava nas férias lá. Mas você vê, o jornalismo é um negócio tão precário na época que a figura central lá era o linotipista, o Milton, que era um grande poeta. O jornalista do Diário de Poços era um amigo meu, Zé Roberto da Silva, que tinha ido para São Paulo, trabalhar na Folha, eu acho. E o Zé era o redator, o único repórter, e daí eu fui substituir o Zé. E tinha um outro personagem extraordinário, que era um repórter de polícia, aqui chamado
Moleque César. O Moleque César ele escrevia num papel de padaria, aí, com uns garranchos, e só punha gíria no meio. E a primeira reportagem que ele trouxe, eu corrigi o português dele, mas levei uma bronca danada. Ele criava, a exemplo da imprensa do Rio e de São Paulo, ele criava personagens fantásticos. O cara que matava, o assassino, ele criava esses personagens e ia alimentando, né? E na época tinha um grande polemista aqui, que não sei, os mais velhos conheceram, que era o doutor Zé Aires de Paiva, que era da Folha de Poços. O meu avô, ele saiu de Poços em 60, mas o meu avô era presidente da UDN aqui, e ele tinha um bar e restaurante de Serigi, que os adversários chamavam de Caldeirão do Diabo, que um dia por semana se reunia a UDN e outro dia se reunia o PSD. Eu falava, avô, como é que era esse angu? O senhor é presidente da UDN? Não, eles tinham confiança. O Zé Aires, de vez em quando, dava um cacete do meu avô, passava na porta do bar e falava, estou te criticando, e sumia, uns 3, 4 dias. Daí ele começava a voltar aos poucos na frente do bar, meu avô chamava, e quando meu avô já estava fora de Poços, e quando eu comecei a trabalhar no Diário de Poços, o Zé Aires fez um artigo contra o Zé Vargas, que era um dentista aqui, que era companheiro do meu avô na UDN. Então eu fiz um artigo no Diário de Poços, arrumei uma briga com o Zé Vargas, com o Zé Aires. Desci o cacete do Zé Aires. No dia seguinte eu desço para a farmácia do meu pai, está um sujeito carrancudo me olhando ao lado do meu pai, né? Eu chego e ele fala, é esse aqui? Meu pai me entrega, é. Daí ele me levou para o fundo da farmácia lá com um pacote de artigos dele, me fez ficar 2 horas lendo os artigos dele. Que eram bons artigos, mas eu de convir que 2 horas lendo os artigos, eu nunca mais estar com o Zé Aires aqui. Né? Mas, então, posso ter uma tradição. Esse jornal foi criado nos anos 50 pelo Dr. Davis, que era casado com a dona Nini Mourão aqui, e depois foi para o padre Trajano, que era um militante político. O Dr. Davis é autor de um episódio que o Dr. Walter me contou, também divertidíssimo. Poços não tinha cirurgião. O único cirurgião da região era o Dr. João Batista, lá em São João da Boa Vista. Então, é a maior dor de cotovelo de Poços. De repente, a dona Nini Mourão, que era uma personagem popular em Poços, casa com o Dr. Davis. E o Dr. Davis é apresentado como cirurgião. A primeira cirurgia do Dr. Davis foi na Santa Casa, que era onde virou depois o Colégio Jesus Maria José, nem sei o que é hoje lá. Pio XII. Colégio Pio XII lá. Era a Santa Casa. E a sala de operações dava para a rua. Então eles colocaram um locutor lá que ficava irradiando a primeira cirurgia do Dr. Davis. E a primeira cirurgia foi num herói municipal, o Miné. O Miné era goleiro da Caldense, era gerente do Hotel Lealdade, era um cara tão encantador que só quando ele brigou com a Dona Maria foi embora desiludida e casou com o filho do vice-presidente da República, Rodrigues Alves. Então o Miné era o ídolo geral. Então o locutor falando, atenção, entra o Miné na sala, ele está com um avental cobrindo, chega o médico, o Dr. Davis pôs a luva, pegou o bisturi, e o Dr. Davis seccionou um músculo do Miné. O Miné nunca mais pôde jogar bola. Eu contei uma vez essa história para o Fernando Flora, que era o sobrinho do Dr. Davis, ele falou, mas meu tio não podia ver sangue que desmaiava. Eu falei, só se foi depois disso. Os causos de Poços. E tinha um grupo de namoradores aí, que era o Salindal. O Salindal eu conheci, que era meu vizinho quando eu era criança, lá em São Benedito. Era o João, o Torino Danza, João. Eram os almofadinhas, o apelido deles aí. Eram os maiores galanteadores. E o lema deles era o seguinte: um encontrava o outro e falava, assim disse essa de Queiroz. E o outro falava, assim essa retrucou. O Dr. Walter pegou muito, digamos, desse charme de Poços aí, mas o grande charme de Poços era o Capitão Afonso. O Capitão Afonso, tem um capítulo inteiro no livro, porque o Dr. Walter se baseou nele. O Dr. Walter teve uma carreira de conquistas aí, muito discretas, mas era um conquistador formidável, né? Ele aprendeu com o Capitão Afonso. O Capitão Afonso era um sujeito tão encantador que, na época, a maior contralto que tinha no mundo, que era Gabriele Benzanzoni, se muda para o Rio e vai casar com o Henrique Lage, dono consultor de navios do Parque Lage do Rio de Janeiro.
e eles vêm para cá num vagão nupcial da Mogiana. E chegam aqui, tentam convencer a Benzanzoni a fazer uma audição aí para arrecadar recursos, acho que para os vicentinos. E ela fazia questão de um piano especial, o capitão Afonso mandou buscar um piano especial em Campinas. No dia da execução, ela estava rouca. Ela tentava cantar e saiu um trinadinho, e o pessoal ria, sabe? Ele fez uma banzela, garantiu público, e segundo as más línguas aqui de Poços, a Benzanzoni voltou para o Rio com o capitão Afonso no vagão conjugal lá dela, sabe? O capitão Afonso, o doutor Walter contava que ele vinha da Serra do Selado, e ele descia na cidade com um cavalo preto, com uma capa preta e tudo, não tinha um pó. Eu achava que ele parava no meio do caminho para tirar o pó e tudo. O capitão Afonso, ele morreu, ele foi o fundador da Caldense, criador da Caldense, e morreu em 29. Aliás, eu lembrei a data agora porque tinha um bisneto, um sobrinho bisneto dele aqui, morreu por conta de uma injeção mal aplicada, né? Mas esse foi um personagem que marcou muito o Dr. Walter também, porque era um emérito conquistador. E uma vez o Miguel Carvalho Dias me contando, doutor Miguel, que o pai dele, o Lindolfo, estava lá no Rio de Janeiro, no consultório médico, e tinha uma paciente antes dele, daí a paciente entrou, e alguém comentou, aquela é filha do Coelho Neto, o escritor. E o Lindolfo virou e falou, ela pensa que é filha do Coelho Neto. Ou seja, o capitão Afonso era um terrível, né? Era um terrível. Eu ia contar outra história aqui, mas quando eu contei uma vez na Folha, lá o Antônio Cândido me ligou falando, Luiz, não faz isso, que os bisnetos estão vivos ainda. Então depois eu conto em particular uma história fantástica do Dr. Pedro Sanches, a grande paixão do Dr. Pedro Sanches. É uma história bem interessante também, né? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para contar dos causos mineiros aí. Se alguém tiver alguma questão, fica à vontade. Eu só queria saber o que você faz para ter uma memória, ou qual é a receita que a gente deve usar para ter uma memória parecida com a sua. Você sabe que esse negócio de memória, o que eu fiz ontem, antes de ontem, eu sou ruim, né? Quando eu comecei com as crônicas na Folha, parecia que eu tinha um HD cheio daquelas minhas lembranças de Poços, que a ideia o que era? Você contar o Brasil a partir da visão do menino de São Benedito aqui, sabe? E à medida que você ia que eu ia colocando as histórias, eu lembrava alguns detalhes, mas antes, depois eu ia ler, falei, pô, não lembro mais esses. Essa memória afetiva, para mim, foi muito, muito importante, sabe? Poços, para mim, teve. O maior trauma que eu tive foi quando a família teve que sair daqui, a ponto de tentar montar um jornal, coisa maluca. Eu já trabalhava na Veja na época, trabalhava até 5, 6 da manhã de sábado, corria para a rodoviária, catava um ônibus e vinha tocar o jornal da Mantiqueira, que era semanal, né? Então, essa memória afetiva, ela se manteve aí. E a história de Poços, pessoal, não é. Todo mundo tem. Outro dia eu fui em Guaranésia, lá, semana passada, até falar sobre a inauguração da hemeroteca lá. Eu tenho um bom relacionamento já há anos com uma grande figura lá que nasceu em Guaranésia. E o que mais me encantou nela, que eu acho que para mim é o primeiro teste de caráter, é o orgulho das origens. Seja Guaranésia, seja Poços. Mas ter orgulho de ser de Poços de Caldas é até presunção, porque Poços quando você pega os relatos do Antônio Cândido, do Miguel Carvalho Dias e tudo, o que existia em Poços é inédito, né? Porque por conta das águas, você tinha judeus que vieram da Polônia, os libaneses que vieram não sei de onde. Você tinha aqui um almirante que foi aluno do Marconi. Eu descobri isso por conta. Eu posso ter uma tradição de PCH muito grande aí que o pai do Cícero Machado, desenvolveu. E o meu primo Oscar, que é físico, uma vez foi conversar com o pai dele para saber como que ele tinha conseguido desenvolver aquela técnica dos motores. Ele falou, não, aprendi com o almirante tal, aqui não lembro agora o nome, que foi aluno do Marconi. Esse almirante, por acaso, a filha dele casou com o irmão do meu pai, que voltou para a Argentina, nós perdemos contato. Então, Poços tinha essas coisas malucas, né? Você tinha suíços que vinham para cá, e o Jean Sablon, que morou aqui um período, né? Principalmente naquele período de guerra e tudo. Então, o Antônio Cândido contando, um poeta italiano que veio aqui, que depois foi consagrado na Europa, não lembro agora o nome dele, eu tenho anotado lá,
que fala, poxa, aqui é uma cidade que o charreteiro chama Aristóteles, que o dono da livraria chama... então tinha características aqui, e ao mesmo tempo era uma cidade profundamente mineira. Você conseguia... Eu lembro, aqui nós tivemos, aqui na URCA, aqui, as grandes semanas do estudante. Eu era um moleque muito... Com 12 anos, eu vinha dar palpite aqui, herança do meu avô, o Denis está aqui, e eu lembro uma vez que tinha o Napoleão Estanciola, que solta daquelas coisas retóricas. Nós deveríamos devolver Brasil para Portugal e provavelmente Portugal não aceitaria. Daí um senhor lá do fundo falou, eu quero me apresentar, eu sou lente da Universidade de Coimbra, e eu diria para os senhores que se devolvesse para Portugal, Portugal aceitaria de bom gosto para entregar para meninos que nem esses. Então você tinha poetas, algumas poetas portuguesas que tinham sido censuradas lá por Salazar e tudo, que vinham para Poços. Essa convivência, esse ambiente aqui, quase um ambiente grego aqui em Poços, eu não peguei, eu peguei só o Rabicho lá nos anos 60, né? Mas esse Poços dos anos 20, 30, 40 aqui, não, você não teve paralelo em nenhuma outra cidade. A cultura brotava nos cantos, Jurandir Ferreira, e de repente, a gente tinha um grupo gente nova que... formou muita gente aqui, e de repente nos anos 70 deu um esvaziamento monumental, a memória de Poços foi embora. Você teve uma invasão dos bárbaros aí, com todo respeito, que descaracterizou, você dispersou a biblioteca do Pedro Sanches sem nenhuma reação, acabaram com o túmulo do Francisco Escobar, a memória de Poços, é interessante, que com prefeitos aí, Junqueiras, aí, que fazem parte da fundação da cidade, né? Então, agora que você tem um ambiente acadêmico aqui, universidade, tudo, acho que é um bom momento de tentar estimular essas pesquisas. Temos grandes pesquisadores aqui, o Hugo Pontes, o Décio, que foi meu sócio lá no Mantiqueiro, Décio Alves de Moraes. Mas está faltando uma história mais romanceada de Poços aqui, porque esse ambiente que existiu aqui, inclusive com o jogo e tudo, não tem paralelo no Brasil da época, não, sabe? Mais alguma pergunta? Então, agradeço muito a atenção dos senhores aí, fico à disposição. Muito obrigado, então.